Oi, turma do 7º ano, tudo bom, pessoal? Gente, hoje nós vamos começar aqui na página 24 da apostila 4, aprendendo agora um pouco sobre os tipos de sujeito. Eu mandei na semana passada, um vídeo de um professor explicando o que é sujeito, o que é predicado. É um assunto bastante tranquilo, tá? E agora nós vamos entrar na parte dos tipos de sujeito, porque existem tipos de sujeito e existem tipos de predicado. Então, vamos por partes, vamos começar aprendendo agora quais são os tipos de sujeito. Bom, pessoal, eu quero fazer um comentário com vocês antes de entrar nesses tipos. Primeiro, recordando do que vocês viram no videozinho que eu mandei aula passada. Sujeito é cuidado. Muitos alunos pensam assim, quando usa a palavra sujeito, fala, deve ser alguém, alguma pessoa, Porque muita gente fala assim, tá vendo aquele sujeito ali? Nossa, não fui com a cara dele. Então, acha que quando se fala em sujeito na língua portuguesa, está falando de alguém. Calma, sujeito não se refere apenas a pessoas, tá bom? Sujeito na língua portuguesa é uma parte da oração, tá ok? É um termo da oração sobre o qual nós vamos falar algo. Então, o sujeito pode sim ser uma pessoa, ser várias, o sujeito pode ser um objeto, o sujeito pode ser um substantivo abstrato, tá bom? Então, quando eu falo assim, por exemplo, Carlos é meu amigo. Quem é meu amigo? Carlos. Então, Carlos é o sujeito. Aí, professora, Carlos é uma pessoa. Ok. Mas e se eu digo uma frase assim, meu ventilador quebrou? Aí a gente tem que perguntar para o verbo, porque para achar sujeito, a gente tem que sempre olhar para o verbo e fazer uma perguntinha para ele. Quem quebrou? Meu ventilador. Meu ventilador, essas duas palavras, meu ventilador, é o sujeito da minha oração. E tá vendo que não é uma pessoa? Então, fiquem atentos a isso. Sujeito não tem que ser apenas pessoa. Sujeito é um termo da oração. É um termo da oração sobre o qual eu vou falar algo. O predicado é o que eu falo sobre o meu sujeito. O sujeito é aquele termo da minha oração sobre o qual eu vou dar alguma informação, tá bom? Então, vamos lá. Gente, existem 5 tipos de sujeito. Nesse ano, nós vamos aprender 4. Eu vou seguir o nosso material, a nossa apostila. Esse material que nós usamos, ele deixa o 5º tipo de sujeito lá para o 8º ano. Então, ano que vem, nós vamos nos preocupar com esse 5º tipo. Por enquanto, vamos ver apenas 4. Hoje, eu vou ir por etapas. Hoje, eu vou passar 2, vocês vão fazer os exercícios. Na próxima aula, mais os outros tipos, tá bom? Os outros 2 tipos. Então, começando agora. Olha aqui em cima. O sujeito pode ser expresso e organizado de diferentes maneiras, dependendo do tipo de informação, das intenções e do contexto. Esse contexto quer dizer, a hora que chegar lá, vocês vão perceber bem o que é um contexto, o que é a frase. A gente analisar a frase solta, jogada, é uma coisa. A gente analisar uma frase, uma oração dentro de um contexto, de um texto, de uma situação, é outra, tá bom? Então, vai ter um tipo de sujeito que é muito importante a gente observar o contexto, mas daqui a pouquinho a gente chega lá. Continuando, veja os tipos de sujeito que a gramática apresenta. O primeiro, vamos lá então, o nosso sujeito simples. Olha aqui, gente, nós temos 4 frases. O adolescente tem poucas horas de sono. Os adolescentes têm poucas horas de sono. Muitos adolescentes têm poucas horas de sono. Quase todos os adolescentes têm poucas horas de sono.
Então, nós temos aqui 4 frases em que o sujeito vai mudando. O predicado é praticamente o mesmo, né? Porque o predicado aqui só tem uma diferença de singular para o plural. Primeira coisa, para se encontrar o sujeito, a primeira coisa que nós temos que fazer é olhar para o verbo. Olha aqui, ó, olha o verbo. Tem. Eu vou grifar esse verbo. Espera aí. Deixa eu pegar aqui o jeitinho que eu quero marcar. Ele não tá indo. Agora vai. Aqui, ó. Tem, do verbo ter. Aqui de novo, o tem. Todos é o verbo ter. Professora, por que que o primeiro não tem acento circunflexo e os outros têm? Olha aqui do ladinho. O verbo ter, né? Quando ele está no singular, ele não tem acento. Olha lá, ó. Ele tem. O adolescente tem. Aqui é singular. Então, o verbo o tem não tem acento circunflexo. Quando o tem, né? No presente do indicativo, estiver no plural, aí vai ter. Ó, eles têm. Então, primeira coisa que eu quero que vocês fiquem atentos é isso. Tá bom? Bom, então agora vamos lá, vamos encontrar o sujeito? Primeira coisa é olhar para o verbo e perguntar para o verbo. Quem tem poucas horas de sono? O adolescente. Isso aqui é o sujeito. Tudo o que sobrou é predicado, tá bom? Então, ó, vou riscar aqui, ó. Tudo isso aqui é o predicado. Mesma coisa nas outras frases. Quem tem poucas horas de sono? Os adolescentes. Quem tem poucas horas de sono? Muitos adolescentes. Quem tem poucas horas de sono? Quase todos os adolescentes. Tá vendo? Então, nós perguntamos para o verbo, encontramos o sujeito, tudo o que sobra é predicado. O verbo está sempre dentro do predicado. Mas agora nós vamos falar só de sujeito. Por isso que ele não ficou aqui separando para a gente o predicado, tá vendo? Ele só marcou de azul o sujeito. E o que é o sujeito simples, gente? Sujeito simples é quando eu tenho apenas um núcleo. O que é o núcleo? Núcleo é o centro. É a palavra mais importante dentro do meu sujeito. Olha que esse sujeito eu tenho 2 palavrinhas, o e adolescente. Dessas 2, qual é a palavra mais importante? Adolescente. Porque, ó, quem tem poucas horas, é adolescente. A palavra adolescente é ela que se liga ao verbo. Não é o tem poucas horas, é adolescente tem poucas horas. Tá vendo? É o núcleo. Nesse sujeito aqui, os adolescentes, ele está no plural. Mas mesmo assim, eu tenho que olhar a palavrinha central, o núcleo. Continua sendo adolescentes. Adolescentes é a palavra mais importante. Muitos adolescentes. Entre a palavra muitos e adolescentes, qual é a palavra central? Adolescentes. Professora, talvez alguém está se perguntando, como você sabe que entre muitos e adolescentes o adolescente é mais importante? Por que ele é mais importante que a palavra muitos? Porque eu tenho que olhar para o verbo. Qual é a palavra que se liga diretamente ao verbo? A palavra adolescentes. Os adolescentes têm poucas horas, tá bom? E mesma coisa aqui na frase de baixo, que dentro do meu sujeito tem 4 palavras. 4, mas a principal é adolescentes. Então, é isso, gente. É muito simples o sujeito simples. Para ser sujeito simples, eu tenho que olhar para o núcleo. Tendo um núcleo só, é sujeito simples. Se tiver mais de um núcleo, eu vou ter sujeito composto. O nome diz tudo, né? Simples é porque é um só, composto é porque tem mais de um. Pode ter 2, 3, 4, certo? Então, olha que simplesinho. Na hora de fazer um exercício, o que vocês têm que fazer? Primeira coisa, olha para o verbo.
pergunta para o verbo. Você vai encontrar uma resposta, essa resposta é o sujeito. Tudo que sobrar é o predicado. E aí, olhe para o seu sujeito. Olhe o núcleo. Se ele tiver núcleo, é a palavrinha mais importante, a palavrinha central, tá bom? Então, olha aqui, em todas essas orações, há um só núcleo. O sujeito é simples, tá bom? No sujeito, os elementos que cercam o núcleo ajudam a determiná-lo, a especificá-lo, né? Isso aqui nós já estudamos, foi até no 6º ano, os determinantes do substantivo, palavrinhas que acompanham a palavra principal, que no caso era um substantivo, né? E aqui é isso que ele está falando. Olha essa frase, olha que sujeito grande que eu tenho aqui. Os sonolentos adolescentes das grandes cidades usam muito a internet. O que a gente tem que fazer primeiro? Olhar o verbo. Olha o usam, do verbo usar. Aí nós perguntamos, quem usam muito a internet? Olha a resposta, os sonolentos adolescentes das grandes cidades. Toda a minha resposta para a pergunta que eu fiz é o sujeito. Tudo isso aqui é o sujeito. Dentro desse sujeito tem uma palavra central, que é a palavra adolescentes, tá bom? Porque adolescentes, opa, não é para eu grifar não, gente. E agora, para eu desmarcar aqui, hein? Deixa eu tentar desmarcar, isso. Eu queria, na verdade, fazer uma setinha. Quem que usam? Adolescentes usam. Ó, o núcleo, ele se liga diretamente ao verbo. Tá bom? Então, essa frase, esse sujeito é um sujeito simples, tá bom? Tem gente que acha que o sujeito simples, ele é pequenininho, ele vai ter só uma palavrinha lá nele. Não, pode ser que tenha. Se eu disser uma frase assim, Carlos é feliz. Aí eu pergunto, quem é feliz? Carlos. Carlos é o sujeito, só a palavra Carlos. A própria palavra, o próprio nome Carlos é o núcleo. É um sujeito simples, tá vendo? Mas foi um sujeito pequenininho, composto por uma única palavra. Aqui o sujeito, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Dessas 6, só um é o núcleo. Então, por isso que nessa frase a gente tem um sujeito simples, tá bom? E aqui ele só está mostrando para a gente a questão dos determinantes, as palavrinhas que vão acompanhando esse núcleo, que é o substantivo, tá bom? Então, ó, o os é o artigo, sonolentos é a característica, é um adjetivo, tá? Das grandes cidades é uma locução adjetiva, também é uma característica desses adolescentes, né? Desses adolescentes. Além deles serem sonolentos, eles são os adolescentes das grandes cidades. Então, forma uma locução adjetiva, porque tem mais de uma palavrinha para indicar uma característica. Então, isso aqui é só para relembrar. Ela, adolescentes, é o centro. O resto que vem em volta é para deixá-lo mais determinado, tá bom? Grifando, né, gente? O sujeito com um só núcleo é classificado como sujeito simples. Muito tranquilinho, não é? E agora, eu já adiantei para vocês. Nós vamos ver o que é o sujeito composto, gente. O sujeito composto, qual que é a única diferença para o sujeito simples? Ele vai ter 2 núcleos ou mais. Tem que ter mais de um núcleo, tá bom? Então, olha essa frase aqui. Esse menino e os internautas não têm muito tempo para dormir. Então, a gente tem o tem, tá com acento circunflexo, porque ele tá no plural, lembra? E aí, a gente vai fazer uma pergunta para o verbo para descobrir quem é o sujeito. Então, vamos lá. Quem não tem muito tempo para dormir? Esse menino e os internautas. Então, isso aqui é o nosso sujeito. Nosso sujeito. Tudo o que sobrou é o predicado, certo? Então, do não até acabar é o predicado.
Vamos analisar esse sujeito. Olha que agora ele tem duas palavrinhas centrais. Ele tem dois núcleos. Esse menino, eu tenho a palavra menino e a palavra internautas. Porque quem é que não tem tempo para dormir? Menino e internautas. Tá? Então, como eu tenho dois núcleos, eu tenho um sujeito composto. Tá bom? Gente, deixa eu voltar aqui, que talvez alguém pode pensar nisso. Olha essa frase aqui, ó, essa segunda. Os adolescentes têm poucas horas de sono. Tem aluno que fala assim, professora, adolescentes, é mais de um. Não tinha que ser sujeito composto? É mais de um. Gente, não. Olha só, para ser sujeito, o que a gente tem que olhar é a quantidade de núcleos. É isso que importa. Adolescentes, a minha ideia é mais de um. Mas eu tenho que pensar que essa aqui é uma palavra, é um núcleo só, tá bom? Então, sujeito simples é um núcleo. Não tem que pensar que é a ideia de um adolescente só. Não, é que a palavra adolescentes é um núcleo da minha oração, do meu sujeito. Aqui, né, eu tenho menino e internautas, dois núcleos, tá bom? Então, um sujeito com dois ou mais núcleos é o composto. E aqui ele ensina a gente, né? Olha essa frase. A internet e o celular são inimigos da rotina de sono. Então, ele está ensinando passo a passo como que a gente faz para encontrar o sujeito e o predicado. Primeira coisa, localizar o verbo, que é o são. Então, vamos lá? Primeira coisa, localize o verbo. Epa, gente, eu apanho aqui com esses recursos. O são. Segunda coisa, localize o sujeito ao que o verbo se refere. Para localizar o sujeito, é só perguntar: quem são inimigos da rotina de sono? Quem são inimigos da rotina de sono? A internet e o celular. Então, isso aqui agora, ó. A internet e o celular é o nosso sujeito. Tudo que sobrou é o predicado. Terceira coisa, localize o núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? A parte mais importante, com a qual o verbo faz a concordância. Fazer concordância é combinar, né? Então, vamos dar a cor, vamos procurar os núcleos. Quem que são inimigos? Quais, dentro desse sujeito, quais são as palavrinhas mais importantes? A palavra internet, ó, e celular. Eu tenho dois núcleos. E depois vem, localize toda a declaração, incluindo o verbo. São inimigos da rotina e do sono. Isso aqui é o predicado, ó. Tudo que sobrou. O predicado é a informação que a gente dá sobre o sujeito. Se aqui ele não pediu, mas se ele perguntasse para a gente, que tipo de sujeito é esse, então? É um sujeito composto, porque tem dois núcleos. Certo, meus amores? Então, agora eu vou pedir para vocês que vocês façam, então, esse exercício, tá bom? Só até aqui, ó, a página 25. Porque na página 26, nós vamos entrar com outro tipo de sujeito que vai ficar para o próximo vídeo, tá bom? Para a próxima explicação. Gente, ficou com dúvida? Volta o vídeo, escute de novo o que eu disse e se mesmo assim ficar dúvida, me chama pelo WhatsApp. Vocês têm meu número, grava áudio, eu respondo por áudio para vocês, tá bom? Sem problema. Beijo, turminha. Tchau, tchau.